Muito bem, pessoal, voltamos aqui e, enfim, para falar daquela questão dos diagramas, né? Os diagramas de processo. Bom, pessoal, eu não vou mentir para vocês, certo? Não, assim, eu vou passar para vocês aqui uma série de informações, letras, códigos e tal, mas eu quero que vocês entendam que isso não é um padrão, certo? Então, se você tem alguma esperança de que, beleza, eu vou ver isso aqui com o professor Flávio, porque lá na indústria vai seguir um determinado padrão. Não. Muitas vezes os códigos que a gente coloca aqui, a indústria vai e altera ao bel prazer para identificar determinados elementos da indústria, determinados equipamentos, certo? Então, de posse disso na cabeça de vocês, certo? A gente vai começar aqui a nossa apresentação, lembrando sempre desse primeiro detalhe introdutório. O que eu estou dizendo aqui pode ser que você chegue lá na indústria e eles adotem um mecanismo próprio de identificação de máquinas e equipamentos dentro da sua planta industrial, tá ok? Então, se é assim, a gente começa a nossa apresentação. Vamos lá, olha só que apresentação lindinha aqui, e a gente começa a apresentação. Cadê? Bora, senhora, apresentação. Prontinho, pessoal. Vamos aqui analisar os processos químicos, né? Assim, a forma como a gente apresenta esse processo. Então, olha só, a gente vai passar pela introdução aos diagramas de processo. Vamos falar de 3 tipos de diagrama de processo: o diagrama de blocos, o diagrama PFD e o diagrama PID, certo? Então, olha só, vamos aqui. Isso daqui, pessoal, é um fluxo típico de um processo industrial, certo? Ou seja, aqui eu tenho, por exemplo, um forno, né? Ou seja, esse primeiro desenho aqui traduz um forno, né? Esse forno aqui, como você vê, pelas linhas de fluxo, parece que tem vapor de metano entrando aqui, né? Para a alimentação do forno. Eu tenho um resfriador, um reator de deslocamento, outro resfriador, um compressor, certo? Veja que as notações são interessantes, né? Elas remetem de fato à execução do processo que acontece no equipamento. Então, olha só, eu tenho aqui um compressor, muro alto, muro baixo, né? Indicando uma pressão. Eu tenho depois colunas de separação, né? Aí aqui ele identifica como colunas removedoras, e daí a saída do produto desejado, que no caso seria aqui o hidrogênio, né? Então, pessoal, isso daqui é um tipo de processo, um diagrama PFD simplificado, certo? Mas olha, antes de falar do diagrama PFD, a gente vai falar desse, assim, antes a gente vai falar, né, esses tipos de diagramas são os mais comuns. E assim, pessoal, existe um nível de complexidade entre eles, tá? Então, olha só, eu tenho aqui que a complexidade desses diagramas aumenta, ou seja, o diagrama de blocos é o mais fácil de entender. Depois do diagrama de blocos vem o diagrama PFD, que ele já oferece um nível a mais de dificuldade de compreensão, certo? Para quem ali não é versado na linguagem da imagem e das letrinhas, então é um pouco complicado do camarada entender. E depois, pessoal, a gente vai para o PID, que é o Piping and Instrumentation Diagram. Esse é muito difícil de entender porque ele é mais da seara da engenharia, ou seja, a engenharia vai ali fazer o diagrama e vai colocar informações muitas vezes externas ao trato do químico. Exemplo, olha, está aqui a válvula, essa válvula aqui está aqui a bomba, essa bomba tem uma alimentação trifásica e tal, e pá, a potência dela é tal, entra corrente aqui, sabe? Entende? São informações mais específicas sobre cada instrumento. Então, assim, o químico, ele sabe também dessas variáveis, mas assim, o modo como é externado torna um pouco complicado o entendimento, sabe? Mas vocês vão ver isso logo mais, tá? Então, veja bem, aqui é um diagrama de blocos simplificado de uma fábrica de tijolos, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, pessoal, o início, que eu tenho argila 1 e argila 2. Aí eu coloco aqui 50% da argila 1, 20% da argila 2, 30% de água, fazendo ali uma massa de 2.000 kg, tá?
Depois eu passo pelo desintegrador, olha só, uma caixinha com o nome do equipamento, é a coisa mais fácil do mundo. Depois ela passa para o misturador. Aí olha só as informações, temperatura 40 graus Celsius, a massa que entra 2 toneladas, 50% de X, 20% de Y, água 30%. Depois ela vai passar pelo laminador, aí passa para a extrusora, que é a maromba, né? Depois da extrusora ela vai para o corte, e daí ela vai para a prensagem, né? Para fazer telhas, e a secagem. Olha só, nessa secagem ela tem uma temperatura de 40 graus Celsius, a massa resultante, olha só, depois da secagem, a massa reduziu ali de 2 toneladas para 1.600 quilos, né? 1 tonelada e 600. E agora eu tenho ainda 60% da massa, da primeira massa, 30% agora da argila número 2, e agora eu tenho um conteúdo de 10% de água. Olha só, eu perdi ali 20% da água de entrada. Depois, pessoal, esse material vai para queima, né? Uma temperatura de 1.000 graus Celsius, e daí eu tenho a eliminação de todo o conteúdo de água, deixando aí então as argilas 1 e 2 nessas proporções. Posteriormente, vem para a etapa de resfriamento, onde a massa se mantém, né? Mantém também os percentuais das argilas, e daqui eu vou ter a diferenciação, olha, 60% tijolos, 40% telhas. Vai para o controle de qualidade, estocagem e comercialização. Olha que coisa mais bacana de se ver. Um diagrama de blocos. Nesse diagrama de blocos eu consigo colocar informações sobre temperatura, umidade, composição química, a massa que entra, a massa que sai, a massa que, enfim. Então, um diagrama de blocos ele já é bastante satisfatório, certo? Mas é o seguinte, nem só de diagrama de blocos vive o homem, né? Quem dera todos os processos fossem resumidos assim em diagrama de blocos, tá? Então, o que é que foi feito? Foi feita uma linguagem que é muito mais voltada para o entendimento do químico, do técnico em química e do engenheiro químico, né? E essa linguagem, né? Ela utiliza de símbolos, de desenhos e de siglas para identificar a presença de um equipamento dentro de um processo industrial, tá? Então, olha só, vamos aqui ler, né? Em português, PFD, né, significa diagrama de fluxo de processo. É o Process Flow Diagram. Esse diagrama apresenta um número maior de informações quando comparado ao diagrama de blocos, e normalmente utilizado por engenheiros e técnicos químicos para projetar processos industriais. Os equipamentos viram desenhos que lembram as formas dos equipamentos na realidade. Cada equipamento vai ganhar uma sigla. Então, olha só, olha aqui esses desenhos. Eu tenho o trocador de calor, olha aqui a marmota, é tipo um cilindro com entrada e uma saída. Eu tenho as torres, que são ali símbolos em pezinho, né, para denominar diferentes tipos de torre. Eu vou ter o forno, eu vou ter vasos e tal, vou ter entrada de processo, saída de processo, bombas e etc. Então, esses símbolos, né, eles vão trazer informações sobre qual é o equipamento, certo? Qual é o equipamento, tá? Associado a esses símbolos vem as letrinhas, né? E pessoal, é um lance de memorização. E é chato isso, porque ainda reserva um outro problema. E qual é esse outro problema? É que a gente fala português, né? A gente fala português. Então, pessoal, muitas dessas siglas já vem importado lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, tanque pode ser aqui no Brasil só um T, ou então TK de tank. Ou por exemplo, um vaso, né? Um vaso e tal, um tanque na realidade, a gente pode colocar, sei lá, em português um TA ou um T, ou eu posso colocar um V também, um V de vessel.
Entende aí o problema? O problema é que eu tenho um diagrama e logo na primeira barreira, que é a barreira do idioma, eu já quebro a padronização. Olha só, eu já quebro a padronização. Uma coisa interessante é que, por exemplo, vamos lá, países de língua latina, né? Ou seja, que falam espanhol, castelhano e tal, tem um costume, e que eu acho um bom costume, de colocar as coisas em inglês para o idioma deles. Então, se você avalia uma planta dessa, por exemplo, em um país de língua que fala espanhol, castelhano e tal, pode estar certo de que o diagrama PFD foi ali ressignificado para o idioma deles, certo? Então, já viram aí o problema com relação à padronização dessas letras e tal. As imagens pode até ser que elas se mantenham, né? Mas as letrinhas que qualificam o equipamento, elas mudam, tá? Então, olha só, isso daqui são as letras em inglês, olha só. Agitator é um M. Por que é um M? É um M de mixer. Aí, por exemplo, eu tenho aqui um blender. Blender é misturar, é um misturador. Olha só, outro M de mixer, né? Aí vamos aqui para outro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Um dryer. Dryer é um secador. Aí aqui vem a sigla DE. Como é que eu aqui, falando português, vou memorizar um DE como secador? Não vou, pessoal. Não dá. Entendeu? Então, dryer é para os americanos, que lá para os estadunidenses, certo? Aqui, na boa, a primeira coisa que eu faria enquanto técnico em química responsável por uma área e tal, se poder, eu aportuguesaria o meu processo. Desculpa, é isso. Pelo menos eu penso desse jeito. Há quem pense de maneira diferente, certo? Mas, enfim, tá dado. Isso não é padrão e, enfim, não é padrão, certo? Não é padrão. Então, por que eu falo isso? Você não ficar uma infinidade de tempo tentando decorar a letrinha e quando você for para a vida acontecer, a vida ser diferente daquilo que você estudou, certo? Então é melhor que eu fale e declare aqui a minha verdade, né? O que eu encontrei depois que eu fui para o mercado, tá? Então, olha só, como é que a gente vai identificar os equipamentos, então, por esse código de letras? Olha só, as primeiras letras, que são essas aqui, o XX amarelo, elas classificam, pessoal, a identificação do equipamento. Ou seja, são letras para identificação da classificação dos equipamentos, tá? Esse Yzinho aqui, ele vai representar onde é que está esse equipamento. Está na área 1? Está na área 2? Está na área 3? Não sei. Esse númerozinho aqui é o que vai dizer qual é a área onde o equipamento está, certo? Esse outro número aqui, o número roxinho, ele vai te dar o número do item, o número do equipamento. Então, se eu tenho, sei lá, 82 equipamentos, se aqui tiver um 45, significa que desses 82 é o equipamento de número 45, certo? E essa última aqui, o A e o B, se tem ali algum equipamento reserva. Ele é muito comum quando eu trabalho, por exemplo, com bombas. Eu tenho uma bomba principal e eu tenho aqui uma bomba reserva, entendeu? Essa bomba reserva, ela fica desligadinha e tal, para se ocorrer da bomba principal quebrar, eu já alimento a bomba reserva, que é para o meu processo não parar, certo? Vamos aqui para um exemplo. Então, isso daqui, pessoal, é uma máquina injetora. É uma máquina injetora de plásticos e tal, que quando vocês estiverem aqui, eu posso apresentar a vocês como é que funciona, certo? Infelizmente, a nossa máquina não está funcionando no momento, mas ainda assim eu vou apresentá-la a vocês, tá? Então, olha só,
é nessa máquina onde eu produzo a maioria dos produtos plásticos que a gente utiliza no nosso cotidiano. Desde a capinha de celular até, por exemplo, o nosso calçado, de certa maneira, passa por uma máquina injetora dessa. Tá? Então, olha só, vamos qualificar aqui uma injetora com essas 3 letrinhas, INJ, de injetora, né? Então, INGE, pronto, INGE, vai qualificar injetora, é o tipo de equipamento. Essa injetora, ela está na área 1, ou seja, ela está nessa área 1 aqui. Eu tenho a minha fábrica enorme, eu tenho 5 áreas. Pois bem, essa máquina injetora está na área 1. Ou seja, se eu tiver que dar uma manutenção, eu já sei que a área dela, em que ela está, é a área 1, certo? Depois, olha só, essa injetora é a injetora de número 32 que fica na área 1. Ou seja, quando eu chegar lá na área 1, eu sei lá, tenho 50 injetoras lá. Eu sei que eu tenho que dar a minha manutenção na injetora 32. Olha só, INGE, área 1, equipamento 32, tá? Depois, olha só, eu não tenho equipamento substituto para essa injetora. Logo, eu não vou colocar os 2 últimos códigos. Entenderam aí como é que funciona? Então, por essa lógica, fica bastante fácil. Fica bastante fácil você entender como é que funciona o diagrama PFD. Eu ainda posso colocar, pessoal, eu ainda posso colocar alguns separadores. Por exemplo, aqui, ó, ele colocou um separador, que foi uma travessão bem aqui, para separar aqui o tipo de máquina do código dela. Você também pode fazer isso. Você pode colocar um separador aqui para separar a área onde está o equipamento e o número do equipamento. Você também pode fazer isso enquanto técnico em química de uma empresa, tá? É claro, dado se você tem essa possibilidade de exercer essa função da identificação dos equipamentos dentro de uma planta industrial, tá bom? Agora, pessoal, olha só, isso daqui é um diagrama PFD para a produção de cerveja, por exemplo, né? Olha só, aqui eu não vou perder muito tempo analisando esse diagrama com vocês, mas olha só, cada um desses desenhos aqui tem a sua função. E veja bem, olha só, por que eu não vou perder tempo explicando isso daqui? Porque está em inglês e tal, e eu quero que vocês entendam que isso daqui não é um lance de padronização. Mas olha só, esse P aqui em inglês é pump, de bomba, certo? Então esse desenho aqui discrimina uma bomba. Então aqui é um tanque, olha, é o tanque 301, ou seja, é o tanque da área 3, número 1. Esse daqui é a bomba da área 3, número 1. Esse aqui, pessoal, cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Esse Dzinho aqui é o dryer, que é o secador da área 3, número 1. Essa daqui, pessoal, é a bomba, né, que é P da área 3, número 03. Olha só, ela é a terceira bomba desse processo. Entende? Então é assim que a gente mostra os equipamentos dentro de uma área. Olha aqui outra bomba, ó. Então eu reconheço o equipamento só olhando a forma dele. Isso daqui é uma forma de bomba. Esse Pzinho aqui é P de pump, ou seja, bomba. Ela está na área 3, certo? E é a bomba de número 02, certo? Então, pessoal, é isso. Esse H aqui é de heater, que é aquecedor. Então aqui eu tenho um aquecedor. Ele está na área 3 e é o aquecedor número 2, certo? E é assim que a gente faz a avaliação do diagrama PFD, certo? Agora, olha só, depois do diagrama PFD, quer dizer, isso daqui é um exemplo de um exercício, né? Olha só, eu vi que você... pois é, inclusive esse aqui é um dos exercícios que a gente ficou de resolver, pois está aqui. Essa daqui é a resolução daquele exercício que está lá na plataforma, né? Olha só, eu tenho aqui o tanque que está sendo representado como TN, certo? Eu tenho aqui a torre que está representado por um TR, certo? Esses 5 aqui é da área onde está isso daqui, então todos esses aqui vão estar discriminados como os 5, porque aí pertence à área 5.
né? E aqui é a numeração de cada um desses equipamentos. Mas, professor, essas letrinhas aqui estão diferentes daquela tabela lá em inglês. Pois é, estão diferentes sim. E é por isso que eu, enquanto técnico, tenho que colocar uma espécie de glossário, uma espécie de dicionário para eu dizer que TN é tanque, que TB é tubulação, que TR é torre, que T é torre, ou que TR é torre com recheio, que T é torre, que T é torre, que F é forno, que B é bomba. Você está entendendo? Ou seja, eu faço um glossário para dizer quem é quem. Depois, meu amigo, eu já coloquei lá no glossário. Se você quiser saber o que é que significa a letra, dê uma olhada no glossário. Mas está aqui, ó, eu já discriminei tudo e agora eu estou utilizando para identificar os equipamentos na minha planta. Pois bem, pessoal, esse aqui é um esquema de destilação do petróleo, né? Ou seja, o petróleo entra aqui no forno, tem o pré-aquecimento e a dessalinização, ele é bombeado até uma torre, aqui uma torre, aqui está dizendo TR501, então é uma torre com recheio, aí daqui vai sair duas alíquotas, uma para baixo e uma para cima, a que sai para cima vira ali o gás liquefeito de petróleo, né, o nosso GLP, aqui embaixo vai sair a nafta leve, essa nafta vai depois para a indústria de polímeros, né? Aí tem a nafta leve, tem a nafta média, vai para a indústria de polímeros. Aqui o material vai para o novo forno, né? Depois ele é bombeado, passa por uma torre de destilação. O mais pesado vem aqui para baixo, o mais levezinho vai subindo e vai separando em querosene, diesel leve, diesel pesado e tal. Depois passa aqui por um aquecedor, um condensador e segue o caminho dele. Essa fração aqui de baixo passa por outra torre, onde eu vou obter com isso aqui o gasóleo leve, o gasóleo pesado, e aqui eu vou ter o meu resíduo do processo, certo? Então, pessoal, isso daqui é a explicação do processo PFD para o petróleo, tá? Mas, pessoal, beleza, a gente já falou de diagrama de blocos, a gente já falou de diagrama PFD, e agora a gente vai para, assim, aqui é um material de apoio, certo? Eu acho muito interessante que vocês procurem esses vídeos aí na internet, certo? Porque eles são bastante esclarecedores sobre plataforma de petróleo, refino de petróleo e torre de destilação de petróleo, certo? Esses vídeos são bastante importantes para vocês entenderem esses processos, tá bom? Aqui, pessoal, são alguns softwares que vocês podem utilizar para fazer o diagrama PFD. É interessante, certo? É interessante. É bacana, eu já operei com eles e tal. Eu já fiz, inclusive, uma planta e meia, bem dizer assim, industrial nesses softwares e tal. E é bacana de se conhecer e de aprender a utilizar, tá? E agora, pessoal, finalizando aqui a nossa aula, eu vou falar sobre o diagrama PID, certo? E como eu falei para vocês, pessoal, esse diagrama é muito mais cavernoso, é muito mais difícil e hermético de você entender, certo? A gente, químico, dificilmente vai trabalhar com ele, certo? Mas aqui é minha função mostrar para vocês, olha só, me digam se isso daí não é difícil de entender. Olha aqui, ó. Torre de resfriamento, aí o camarada bota aqui a localização do termopar, da questão de, olha, aqui é energia, aqui entra, sai, aqui tem válvula, aqui a válvula é desse tipo, é válvula, enfim, tem 200 tipos de válvula diferente, olha só, aqui, ó, tem aqui isso aqui é um nó tão grande para a cabeça, que essa linguagem, ela é utilizada por engenheiros químicos, certo? E é uma linguagem que não é tão acessível para o técnico em química, tá certo, pessoal? Então, por causa disso, definitivamente eu não vou perder meu tempo analisando esse diagrama e nem obrigando vocês a identificarem, porque, como eu falei, as padronizações são um pouco deficientes aqui, certo? Mas sempre, alguma legenda deve ser colocada e daí o técnico em química consegue entender, certo? Pois, pessoal, é isso aí a aula de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham entendido aqui,
certo? Ou seja, diagrama PFD não tem essas dificuldades todas. Depois que você pega ali o macete, você consegue resolver tudo tranquilamente, certo? Mas lembrando das limitações, certo? Eu também, além de lembrar das limitações, eu tenho que dizer para vocês que existe essa barreira de idioma, tá? Então, entendam isso como uma técnica que é possível de se utilizar. E, enfim, no mais é isso, certo? Não tem muito segredo, tá? E de certa maneira, o técnico em química possui muitas outras atribuições bastante mais complexas e merecedora de uma melhor atenção, certo? Então, mesmo porque quando você entra na indústria, a primeira coisa que a indústria se encarrega é de lhe dar um banho de capacitação para entender o que é que se passa dentro da indústria. Dificilmente você vai chegar numa indústria caindo de paraquedas, entendeu? Então você chega na indústria e o camarada vai lhe mostrar o processo industrial, vai mostrar a identificação dos equipamentos, certo? E daí você, depois de entender, caminha com suas próprias pernas, né? Então, assim, é por isso que existem coisas mais importantes para se ater, certo? E a aula de hoje foi isso, tá? E a gente se encontra no nosso próximo momento, tá? Grande abraço para vocês e boa noite!